Irmãos, vamos aproveitar e já dar seguimento à mensagem. E essa noite eu queria interagir com a igreja nessa nossa reflexão. E houve-se um tempo em que tem uma pessoa que diz assim: tu às vezes parece um velho, tu fala tanto do passado, mas é que o passado mora em mim, não é que eu vivo no passado, mas ele mora em mim, porque a gente vive daquilo que a gente fala daquilo que a gente viveu. Mas houve um tempo onde as igrejas evangélicas, eu falo do Brasil, porque aqui talvez não tenha acontecido, mas não sei quantos aqui, em algumas cidades, nas igrejas, tinha um alto-falante, uma corneta, não sei nem se o nome é corneta, aquela coisa assim, que eles colocavam em cima de uns carros chamados de rural. Só quem é do Nordeste é que sabe o que era uma rural, não é? O pessoal saía vendendo e falava no microfone, saía aquilo. E as igrejas colocavam esse alto-falante fora da igreja, no alto, e na hora da mensagem toda a cidade ouvia. Ou seja, quem queria e quem não queria ouvir a mensagem, ouvia, porque eles falavam abertamente para toda a gente ouvir. E nós crescemos ouvindo as mensagens, né, das igrejas. Quer dizer, a Igreja Batista nunca fez isso. Eu sempre via mais nas igrejas pentecostais, né? É um povo que gosta mais de fazer barulho. E nós batistas somos mais moderados. Mas eu não esquecia, porque estávamos na praça a tomar um gelado e estávamos a ouvir a mensagem, né? Porque havia uma preocupação da mensagem sair, da mensagem ser pregada às pessoas que estavam fora da igreja, para elas se converterem. E era uma festa quando as pessoas se convertiam. Não sei quantos aqui viveram isso no Brasil, mas houve uma época onde existiam as cruzadas. Então, nas cruzadas era muita gente convertida. Mas hoje eu não queria que essa mensagem ela saísse daqui pelos altos-falantes. Eu queria que essa mensagem ela ficasse aqui nos nossos corações. Porque essa mensagem é uma mensagem para nós, igreja. É algo que Deus tem me incomodado. Me incomodado. E aí alguém diz assim na homilética que às vezes nós não devemos usar a mensagem para dar recado, mas devemos usar a mensagem para expressar as nossas inquietações. Então não é um recado que eu queria passar para vocês, é uma inquietação do meu coração, pelo qual eu tenho conversado com Deus quase que todos os dias. E eu queria chamar duas pessoas aqui à frente para fazer uma pergunta a elas, bem fácil. Mas eu queria chamar um português e um brasileiro. Não queria que fossem os dois portugueses, nem os dois brasileiros. Então, eu vou chamar alguém que já fala, que já não tem vergonha, e que é a nossa irmã Dulce. Eu sei que ela não vai fazer cara feia para vir. Eu sei que se eu chamasse alguma outra, eu já ia ficar, não sei. Mas a irmã Dulce, como uma portuguesa, vem aqui à frente, eu vou te fazer uma pergunta. E não sei se o Rafa viria como um brasileiro. Rafa é tímido, Lorena? É? Não, Rafa é vendedor. Rafa não é tímido, ele é vendedor. Ele é vendedor. Então, vendedor não tem vergonha. Vem cá, Rafa. Eu estava aqui em oração, Deus me mostra, e só vinha assim. Dulce e Rafa. Pronto. Faz tempo que eu não os vejo. Pronto. O tema da nossa mensagem hoje é: qual é a razão do Evangelho? E eu queria que vocês explicassem só isso. Qual a razão do Evangelho para você? O que é que o Evangelho representa para você? Não pode copiar a resposta dela. Fale bem português de Portugal para ele não entender. Tá bem? O Evangelho, para mim, é a razão porque eu não desespero.
É a razão que eu tenho a certeza de que a vida não é um acaso. Eu estou aqui com um propósito. Deus me criou. Deus é o meu Criador. Deus é o meu Pai. E o Evangelho para mim é essa boa notícia que eu tenho de que eu estou aqui de passagem e o meu destino é o céu. Foi de lá que eu vim, é de para lá que eu vou. Porque a palavra diz que antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, eu já era. Então já fui formada na eternidade. Agora estou de regresso a casa. Estou aqui como representante de Deus. Tenho que representá-lo da maneira melhor possível, porque eu fui feita a sua imagem e a sua semelhança. E eu tenho que ser a imagem e a semelhança de Deus. O Evangelho é isso. Eu consegui transmitir isso e levar mais pessoas para o destino, que é o céu. Dá só de forma para Dulce, né? Que ela... Eu não vou me alongar muito. Para mim, a razão do Evangelho também é pregar as boas novas, falar para multidões, para que a palavra ela seja transmitida à maior quantidade de pessoas nesse mundo. E mostrar Cristo para o mundo, fazer com que as pessoas se convertam, se arrependam dos seus pecados e sigam a Jesus. É isso. Tá bem. Obrigado. Obrigado, Dulce. Obrigado, Rafa. Na realidade, isso é quando o pregador não se prepara e chama a gente para... Não, pessoal. Na realidade, eu já tinha preparado essa dinâmica com a igreja. Qual a razão do Evangelho? É um texto que é um tema que tem me incomodado demais, demais. Eu acho que eu vim muito revoltado do Brasil para Portugal. E aqui essas coisas estão fluindo de mim, que às vezes eu digo, eu acho que eu vou ter um ataque do coração aqui de tanta coisa que parece que Deus me tira de um ambiente para que me colocar em outro ambiente para eu começar a ver algumas coisas, algumas questões na minha vida e na palavra de Deus. Eu comentava essa mensagem aqui com o pai da Aline. Nós fomos levar ele no aeroporto e eu comentava essa mensagem com ele, mas eu nem sabia que ia pregar hoje. Eu comentava com ele sobre essa minha inquietação, sobre qual é a razão do Evangelho para a vida das pessoas, o que elas pensam em relação ao que é o Evangelho. Porque se existe hoje uma palavra mal interpretada na vida das pessoas, chama-se Evangelho. Por isso que Evangelho na Bíblia, para mim, e eu vim ouvindo ou escutando muita coisa a respeito disso, se baseia-se em algumas questões. E a primeira delas se encontra lá em Atos, capítulo 9, verso 15. E eu queria ler com vocês. Diz assim, Atos 9, 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. O 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui, sejam verdadeiros, porque se você não for, Deus está vendo. Quem aqui gosta de sofrer? Hã? Ninguém, não é? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ontem nós estávamos, nós não, que eu evito assistir, mas as meninas estavam vendo o YouTube e Lara viu lá uma coisa e disse assim, pai, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. E eu estava, naquela hora eu fiquei pensando, como nós deturpamos a ideia de evangelho com boa vida, com vida sem problema, vida sem estresse, vida light.
Aí eu pego essa pessoa chamada Paulo, que passou de perseguidor da igreja para perseguido, que era Saulo. Saulo, ele, quando alguém o via, já sabia, ou era morto ou era preso. A Bíblia vai dizer que ele conspirava, ameaça de morte, prisão. E aí Paulo é alcançado pelo Evangelho. E olha a palavra de Deus para Paulo. Vá lá, diga a ele que ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Irmãos, sinceridade, eu não gosto de sofrer, por nada. Tem gente que gosta de sofrer por amor, não é? Mas eu nem por amor. Mas o que é que Deus quis dizer a Ananias para falar para Saulo, para Paulo, que agora, naquele encontro que ele tem, ele iria passar a conhecer o que era sofrer pelo nome de Deus. Espera aí, pastor. Eu estou na vida, estou pintando e bordando, aí o pessoal vem, se converte e tal, aceita Cristo, eu aceito. Depois que eu aceito a Cristo, minha vida fica pior do que era? Não sei quantos aqui já viram isso. Eu já presenciei pessoas que passaram, depois que se converteram, sofreram demais. Como nós dizemos no Brasil, comeram o pão que o diabo amassou, depois de cristão. Aqui temos pessoas que podem falar isso. A irmã Socorro, quando se converteu, o que passava com a própria família. Algumas pessoas que, poxa, eu estou me entregando a minha vida a Cristo e eu estou padecendo, eu estou sofrendo. Que Deus é esse que não me livra dos sofrimentos? E o apóstolo Paulo vai dizer que ele sofria e ele se alegrava por sofrer. Quantos já leram as cartas de Paulo? Paulo vai dizer, eu me alegro nos sofrimentos. E, meu irmão, se tem alguém que sofreu, esse foi Paulo. Eu vou dizer a você, se no céu, eu não sei como é que vai ser. Tem gente que sabe como é que vai ser lá, eu não sei. Mas se no céu eu tiver a oportunidade de ver algumas pessoas, de rever, eu vou procurar um bocado de gente. Um bocado de gente eu não vou nem querer ver. Vou ficar do outro lado do rio. Não tem um rio, né? Um rio azul que o pessoal canta. Olha, pai, deixa aquele pessoal de lá, eu quero ficar com esse aqui. Mas eu vou querer encontrar Paulo. Eu ia querer encontrar Paulo. Chamar ele e dizer, bicho, tu saísse de um cargo elevado e depois te convertesse, eu acho que tu pagasse todos os teus pecados, porque tu fosse mordido por uma víbora, tu passasse naufrágio, fome, frio, açoites, foi preso e tal, e no final da tua vida, por ter levado o nome de Jesus aos gentios e a todos os lugares da terra, ele é decapitado. Ele só não é morto na cruz, por quê? Porque ele era cidadão romano. E para o cidadão romano, ele tinha outro tipo de morte, uma morte mais leve, decapitado. Que morte leve, né? Então, na cruz era um sinal de uma morte vergonhosa, e Paulo é decapitado. Mas no final de tudo, meus irmãos, Paulo escreve cartas que, se você lê Filipenses, você tem vergonha de você. Eu tenho vergonha de mim quando eu leio Filipenses. Paulo preso, passando por dificuldade, escreve a carta da alegria. Alegrem-se, irmãos. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. O cara preso, acorrentado junto com um cidadão romano para não fugir. Mas a razão de Paulo, do evangelho para Paulo, era essa. Era pregar. Eu não tenho minha vida por importante em valia de nada se eu não pregar a palavra de Deus, se eu não falar do evangelho. Mas essa noite eu queria incomodar os irmãos um pouco com a minha inquietação sobre a razão desse evangelho. Então, eu selecionei alguns motivos aqui, sabe, Dulce e Rafa, que algumas pessoas têm
o Evangelho tem para essas pessoas a razão de serem cristãs. A primeira, as pessoas aceitaram o Evangelho para usufruir das benesses que ele oferece. Você diz assim, tem crente assim, pastor? Eu vou dizer a você, pelo menos uns 10. Que acha que o Evangelho é ser rico, o Evangelho é ter muito dinheiro, o Evangelho é... Irmãos, eu não gosto de julgar e nem sou julgador das pessoas, sabe por quê? Eu quando eu aponto um dedo, tem um bocado apontado para mim, então eu não gosto. Mas a minha esposa me contou uma história, e aquilo ficou na mente, de um pastor bem famoso do Brasil. Eu acho interessante, Jorge, alguns pastores no Brasil estão lá no Brasil e pedem avivamento para o Brasil, corre para os Estados Unidos. E eu digo, peraí, eu estou pedindo avivamento para aqui, vou morar no outro país. Não sei qual é o tipo de avivamento que ele está pedindo. E a Viva foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, montou uma igreja e ficou com a igreja lá no Brasil. E aí, uma das igrejas no Brasil disseram, vamos dar um presente ao pastor. Mas a gente não sabe o que é que ele não precisa de nada. Aí não tinham que dar, deram um carro de corrida a ele. De não sei quantos mil. E quando minha esposa disse isso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanta gente no sertão brasileiro precisando de um prato de comida. E uma igreja, por não saber o que dá, o seu pastor de presente dá um carro de corrida. Aquilo ficou na minha mente dizendo assim, o que é que o Evangelho representa para mim? O que é que o Evangelho representa para mim? Será que é só viver as benesses do Evangelho? O que ele vai dar de status, não é? Porque o Evangelho passou a ser status. Está lá o cantor, cantando lá, nem esqueci até o nome dele, Safadão. Foi batizado na igreja, batizado, aí eu, eita, poxa, aleluia. Daqui a pouco estava Safadão fazendo o mesmo show, a mesma coisa. Olha, não tem nada a ver, minha vida aqui é uma, minha vida aqui é outra. E fora outros artistas no Brasil, fulano agora é crente. E eu olhava aquilo e disse, meu Deus, eu estou entrando em parafuso. Eu não sei mais o que é seguir o Evangelho e o que não é seguir, porque o pessoal se converte, continua na mesma vida, ou seja, ser cristão, o Evangelho se tornou status para as pessoas. Aí eu agora sou cristão. Aí vai lá e o crente lança música com a menina que canta música do mundo, e essas músicas estão os crentes na igreja cantando, vamos àquela que aquele fulano cantou ciclano, mas é música de Deus, ou seja, para muita gente o Evangelho é status. Deu dinheiro, estou dentro. Segundo, muita gente tem o Evangelho por conta de medo de ir para o inferno. Se dissesse, não existe nem céu nem inferno, você ainda continuaria com o Evangelho? Continuaria acreditando em Deus? O apóstolo Paulo disse assim, ainda que venha um anjo, fale de outro Evangelho, esse seria amaldiçoado. Então tem gente que você diz assim, tu és crente por quê? Eu não quero ir para o inferno. Medo de ir para o inferno. Outros já são cristãos e são evangélicos, por quê? Porque querem ir para o céu. Como é o céu? Não sei, dizem que é bom. Então eu quero ir para o céu. Se para ir para o céu eu tenho que fazer parte de uma igreja, dizer que sou evangélico, agora eu sou crente. Mas eu quero ir para o céu. Mas eu quero ir para o céu. Esse tipo de crente não é comparado com o primeiro, que quer viver as benesses do evangelho. Por quê? Porque aqueles que querem ser ricos, se o anjo dissesse, olha, tem um comboio saindo para o céu hoje, quem quer ir? Muita gente dizer, peraí, agora não. Ainda vou comprar meu carrinho, vou comprar meu Tesla, vou ter minha casinha aqui na Europa. Daqui a pouco, Deus, minhas filhas estão aí crescendo e esse não é o crente que quer ir para o céu. Mas tem aquele que diz, não, eu quero ser crente porque eu quero ir para o céu e quero morar lá na eternidade. O evangelho para esse representa
esse benefício. Mas também tem aquele crente que procura uma resposta pela sua existência. Engraçado que a Dulce aqui pregou o meu esboço quase todo aqui. Ela falou de coisas que eu fiquei impressionado, Dulce, com tamanha certeza pelo qual o Evangelho representa para você, porque é isso mesmo, muita gente procura no Evangelho a explicação da sua existência. E se você prestou atenção no que Dulce disse, ela disse, olha, eu não tenho problema com a minha existência, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Antes de ser formado no ventre, nós já existíamos, porque ele já tinha planejado. Essa é a verdadeira expressão do evangélico, do crente, daquele que entende o que é o evangelho. E não pessoas que vão para a igreja para procurar a sua existência, o motivo da sua existência. Por que é que eu existo, para onde eu vou, de onde eu vim, e fica o tempo todo, e aqui nessa igreja não disse nada, eu vou naquela outra, e depois... E vira uma salada de fruta de teologias e a pessoa não descobre o que o Evangelho é na sua vida. Por quê? Porque ela quer preencher o seu coração com perguntas e respostas e que não é bíblica, que não é a resposta de Deus. Então, existem pessoas que o Evangelho representa apenas essas perguntas, essas indagações. Mas também o Evangelho, para muitos, representa um clube social. E essa semana eu estava ouvindo sobre o tema e alguém disse assim, olha, não se engane, existe clube dos motoqueiros, existe clube dos esquetistas, e existe o clube chamado igreja. Existem muitas igrejas que é um clube. Só são pessoas que se reúnem no mesmo ambiente para tratar de coisas teológicas ou... Obrigado. Eu pensei que eu ia terminar a mensagem, não vinha água. Eu digo, rapaz, para o pastor Alexandre, 2 minutos já está aqui. Vou falar com ele isso. Obrigado, Arthur. Gelado ainda mais, né? Para piorar mais a voz. Mas obrigado, Arthur. Então, igreja também para muitos, evangelho também para muitos, representa-se igreja como clube. Ali é um ambiente tão gostoso, de gente tão bonita. Já pensou que igreja é um lugar de gente bonita? Você não vê ninguém aqui de sandália arrastando, só os brasileiros quando está no verão. Mas é um local que você olha e diz, meu amigo, o naipe dos irmãos ou seja, alguém olha de fora e diz, eu quero participar daquele ambiente, daquele clube. E passa a vida dentro de uma igreja, participando de classe, de louvor, e o evangelho não entra, porque aquele ambiente, o evangelho não passou de um clube social. E eu vou dizer a vocês, irmãos, eu disse a vocês que eu vou falar da minha inquietação. Eu não sei o que é que um bocado de gente vem fazer dentro da igreja. Sai de casa de cara feia, volta para casa com a cara mais feia ainda. E vem para o culto, e eu fico olhando, meu Deus, o que é que o evangelho é para essas pessoas? O que é que sair da sua casa? Porque, olha, eu não sei quantos quilômetros eu faço, mas vim para cá só para me aborrecer, Não, eu não vinha. Então, igreja, evangelho não pode ser um clube social para mim, onde eu venho aos sábados. Se isso aqui não for um encontro de cristãos, de santos, um sábado, um dia que a gente tira para ver um ao outro. Poxa, tiramos férias, 15 dias longe. E será que a gente não diz assim, eu estou com saudade de ver a cara do guitarrista da igreja? Mas por quê? Porque o evangelho para a gente se tornou apenas esse momento de... eu vou. Então eu estou fazendo nada, vou para Taipas e vou para a igreja e vou... O evangelho não pode ser isso, irmãos. E aí, nós seguimos para... Da base a esse questionamento sobre a razão do evangelho,
Em Lucas capítulo 12, verso 1 e 2, tem um texto que eu gosto muito desse texto, porque ele lembra-me, todas as vezes que eu leio, quem é meu Deus, quem é meu Senhor, e eu queria que a gente pudesse ler esse texto junto. Não sei se dá para colocar aí. Lucas 12, 1 e 2. Os irmãos sabem, né, do que se trata esse texto. Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam umas às outras. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Irmãos, a razão do evangelho para muitos torna-se peso, torna-se fardo. Você já conheceu alguém que era o cara do bairro, alegre, feliz? Poxa, fulano é um cara fixe. O cara se converte, torna-se o cara mais chato que tem na rua. Fulano agora não fala com ninguém, fulano agora só... Lá no Nordeste tinha muito isso. O pastor disse: olha, não fico comparando muito o Brasil não, mas eu morava numa zona que tinha um tipo de crente que a gente passava, dava paz do Senhor, ele não dava. Se você não tivesse de calça, não tivesse de blusa de, assim, feito o Pascoal altar, eles não falavam com você, nem olhavam para você. Por quê? Jesus disse: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos hipócritas. Eu já disse aqui uma vez o que significa hipócrita, não é? É um termo onde as pessoas usavam na Grécia, na antiga Grécia, para as pessoas que iam fazer uma peça de teatro e ela vivia uma vida que não era ela. Então chamava de hipócrita. E parece que o termo combina, né? E o evangelho para muitos se tornou peso por conta desses hipócritas, desses fariseus. Pessoas que colocavam fardo sobre a vida das pessoas que estavam apenas precisando de Cristo, de Jesus, e eles começavam a colocar pecado em cima das suas costas. Quantos aqui não lembram da Reforma Protestante, porque foi que Martinho Lutero se revoltou contra a igreja, porque a igreja estava colocando indulgências para as pessoas, para chegar ao céu, para não ir para ir para o inferno, e a gente vê hipócritas fazendo isso. Tome esse copo de água, que você será sarado. Irmão, se você não vestir assim, se você não sentar assim, se você... Caçadores de pecados dentro da igreja, eram aqueles fariseus que eram doutores da lei, e sim, eles eram detentores da lei de Moisés, eles defendiam a lei de Moisés, e isso era bom. Os saduceus, mas eles colocavam sobre a vida das pessoas fardos que elas achavam incapazes de serem alcançadas por Jesus Cristo, por aquele evangelho. Quantos aqui não lembram de Zaqueu? Era um judeu, mas era cobrador de impostos, e as pessoas odiavam ele, e o que é que ele fez? Subiu para ver Jesus e disse: olha, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, para ver se eu sou aceito. E as pessoas não aceitaram. O apóstolo Paulo, quando chegou no meio dos discípulos e disse assim: olha, eu agora sou crente, o que foi que aconteceu? Muitos não acreditavam, queriam enxotar ele sofreu dentro da igreja. Quantos aqui não lembram das parábolas que Jesus falou da mulher adúltera, da mulher do tanque de Betesda, do cego de Jericó? Quantos? E quem era? Eles estavam aonde? Eles estavam lidando com quem? Com os doutores da lei, com os mestres, os fariseus. Pessoas que diziam conhecer a lei de Deus e afastavam as pessoas do amor de Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu fujo quando eu vejo um tal
muito santo perto de mim. Quando eu vejo alguém detentor da moral e de tudo, seja lá quanto for, eu me afasto desse. Sabe por quê? Porque eu olho para mim e digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não vou nem amarrar o cadastro do sapato deste homem, desta mulher, porque eu sou pecador. E a igreja está cheia de gente assim, olhando para o teu pecado, olhando para o meu, colocando fardo na minha vida, colocando fardos na tua, que Jesus disse assim, evangelho é, lança sobre mim o teu fardo, me dá o teu cansaço, me dá a tua fadiga. O evangelho para Jesus era algo em que as pessoas não precisavam olhar para si, era olhar para Ele. Porque se nós olharmos para nós, nós não seremos merecedores deste evangelho. E por isso eu corro de pessoas muito santas, muito certas. Eu posso contar inúmeras pessoas que na igreja, se batesse palma, estava disciplinado. O fim dessas pessoas que caíram, que adulteraram, que roubaram, que separaram. E Jesus disse, cuidado com o fermento dessas pessoas. É um fermento muito apurado, é um fermento muito forte. Mas que tem afastado muita gente do caminho de Cristo. Muitos pecadores, pessoas que querem apenas um abraço, estão recebendo sentenças, estão recebendo castigos, estão sendo proibidas de fazer parte do corpo de Cristo, porque erraram, porque pecaram. E essa noite eu estou aqui para dizer, evangelho é graça, evangelho é misericórdia. Alguém que queira dizer diferente de mim, pode dizer, pode me procurar e vamos debater e dizer assim, pastor, Deus é amor, mas é justiça também, e eu não estou dizendo diferente. Estou dizendo que evangelho, a razão do evangelho para mim é amor, é graça. E eu termino lendo com vocês Gálatas 6, de 1 a 10. Eu queria que Rodrigo colocasse o apóstolo Paulo. Diz assim, então, enquanto temos tempo... É isso, Rodrigo? É. Façamos o bem a todos. Isso aí já é o final. Do 1 ao 10. Ok? Está comigo? Pronto. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhem o tal com espírito de mansidão. Isso é Paulo que está dizendo. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, olha lá, não sendo nada, não sou eu que estou dizendo, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa se escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E o último ele vai dizer assim, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Quem é os domésticos da fé?
Será que é só minha casa, minha sogra, minha esposa, minhas filhas? Esse texto é tão forte para mim, irmãos. Sabe por quê? Quem sabe aqui o que é uma carga e um fardo? Se eu vi uma designação muito interessante sobre carga e fardo. Por isso que Paulo vai dizer assim, aquele que semeia da carne vai colher da carne, o que semeia do Espírito vai colher coisa do Espírito. Paulo não está dizendo assim, é muito bom, pastor, ele vai, comete um pecado, peca, erra e eu vou pagar pelo pecado dele. Não, ele vai pagar. Não é esse tipo de peso que Paulo está falando. Irmãos, vamos supor que essa mesa pesa 10 quilos. Se eu pegar ela só, eu vou conseguir pegar. Mas se o irmão Carlos pegar de um lado e eu pegar de outro, não vai ser mais fácil? 5 quilos para cada um. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, a gente precisa entender que evangelho é nada mais, nada menos do que ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente passa disso, vamos bater cabeça, vamos trocar de igreja cada mês, vamos trocar de pastor cada ano, vamos trocar de seja lá o que for. Nós não vamos nos entender, se não entender que a razão do evangelho chama-se amor, temperança, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer, ajudem-se. Façam primeiro com os da fé, os de casa. O que nós temos visto, irmãos, é cada vez mais gente sem vontade de fazer parte de igreja. Por quê? Porque a igreja passou de ambiente celestial para ambiente mundano, onde há desunião, onde é desamor, intriga, choro. As nossas mesas, os nossos pequenos almoços viraram debate da vida do outro, do pecado do outro. O evangelho se esvaziou dentro das nossas casas porque nós não conseguimos mais ver a beleza do que Dulce falou aqui, do que é para a vida dela. Irmãos, como eu estou triste com o evangelho que eu tenho visto e com o evangelho que eu tenho vivido. Cada vez mais eu fico me perguntando se as pessoas que estão fora da igreja, elas não têm razão de estarem. Pessoas que não querem colocar os pés, e eu digo, vocês podem terem razão, mas se vocês não brigarem juntos, o que cantamos aqui na ceia, vamos militar, mas vamos ficar juntos. Não é em casa que vamos vencer o inimigo. É olhando para o outro e dizendo, vamos vencer, porque o evangelho é maior do que tudo isso. Quantos de nós, irmãos, não temos sido pedra de tropeço para aquele que não quer mais voltar à igreja? Irmão, nunca mais fosse, não quero ir. Fulano falou algo que me chateou. Ciclano disse isso, aquilo, e a gente vai deixando e... Eu quero que a igreja seja para mim um ambiente onde eu vivencie apenas o que Deus me chamou. Prego o evangelho. Viva o evangelho. Ame pessoas. Pode ser quem for o pior. Mas ame pessoas. Eu ouvindo o tema essa semana, para encerrar, eu achei até hilário. Disse que o pastor foi fazer uma visita, chegou na casa do irmão, o filho do irmão começou a rodear o pastor sentado, e ele arrodeava o pastor, tocava no pastor, e tirava o óculos do pastor, e olhava no paletó do pastor, e o pastor incomodado. Quando foi no final, no portão, ele chamou o menininho e disse, meu filho, vem cá,
Eu percebi que o tempo todo você estava mexendo comigo e procurando alguma coisa. O que é que você estava procurando? Ele disse, não, é que meu pai diz que o senhor tem duas caras. Eu estava procurando onde é que estava a outra. E aquilo eu ri. Sabe por quê? Como a gente é instrumento de Satanás dentro das nossas casas. Falando para os nossos filhos. Fulano não presta, ciclano não presta, ciclano já aquele ali já não tem mais jeito e tal. E às vezes até do pastor. Evangelho se tornou para nós desamor. Eu sou crente na minha casa, no meu carro, às vezes quando vou lá na igreja, vou ver aquelas caras. Mas qual é a razão do evangelho para você? Por que é que você está aqui? Por que você é chamado de crente? Por quê? Por que estamos aqui, irmãos? Às vezes eu digo à minha esposa, dá vontade de rasgar a Bíblia, de jogar a Bíblia, porque nada do que tem aqui a gente faz. Olha, ama o teu próximo. Eu não consigo. Se for para amar, eu não sou crente, eu não... Então, para que estar com isso aqui? Sabe, Paulo sofreu por esse evangelho. Paulo amava quem lhe feria. Mas eu não quero sofrer. Se for para amar, eu não quero sofrer por esse evangelho. Por isso que a razão de ser cristão não é estar aqui essa noite. É vir para glorificar a Deus, ver pessoas e juntos exaltarmos a esse Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos dê condição de sermos verdadeiros crentes, onde nós estivermos, onde nós formos. Se há uma área da nossa vida que a gente não está conseguindo, vamos orar, pedir mais a Deus. Como Paulo disse, se plantarmos do Espírito, colheremos coisas do Espírito. Mas como é que eu quero colher coisas do Espírito se eu só sei usar a carne, eu só sei falar mal, eu só sei espernear, eu só sei brigar? Sabe, você olha para você e não se conhece mais. Por quê? Porque o Evangelho ou está lá escondido ou nunca entrou. Mas quem somos nós, irmãos, quando nós não estamos aqui? Uma das coisas que eu me acostumei na minha vida foi as pessoas falarem de mim o que quiserem, me chamarem do que quiserem. Sabe por quê? Porque eu descobri que quando eu tento ser bom, é minha queda. Quando eu tento ser melhor, é quando eu caio. É como o pastor Caio Fábio, né, falou. E quem lembra de Caio Fábio? Um dos maiores pastores do Brasil, do mundo. E quando caiu, alguém perguntou a ele, pastor, por que o senhor caiu? Ele disse, a própria minha mãe já botou o meu nome de Caio. Então, eu caio. Então, acho que ela já sabia, ou seja, nós precisamos entender que evangelho não é fardo, não é carga. Temos os nossos fardos, cada um leva o seu próprio fardo, mas é o seu fardo de viver esse evangelho ainda que seja difícil. Mas as cargas vamos levar juntos. Pega aqui, irmão, de um lado eu pego do outro. Vamos caminhar. A carga de um pecado que cometemos e isso nos trouxe dificuldade. Irmão, tu errou, eu estou aqui contigo. Vamos caminhar junto. Não tem nada de querer levar tu para a cruz, não. Amanhã pode ser eu e depois assim. O que é o evangelho para você? Para mim, sabe o que é a coisa mais difícil de ser cristão hoje? É amar o outro. Eu estou tendo uma dificuldade tão grande de amar gente.
que está uma coisa séria, irmão. Uma buzinada atrás de mim, eu já estou querendo descer do carro. E eu não era assim. Eu não era assim. Por isso que essa inquietação no meu coração. O que é o evangelho para você? Qualquer coisa eu estou querendo agora, e eu digo, meu Deus, me ajuda. Me ajuda porque muitos estão iguais a mim, não sabem mais quem são. A não ser os fariseus e os hipócritas, que estão nas suas sinagogas, olhando a queda de quem não está em pé. Mas o evangelho é graça, é paz e é amor. Seja lá para quem for. Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue para salvar a minha vida e a tua. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. E se eu ofendi alguém, me perdoa. E se quiseres conversar comigo sobre essa minha falibilidade de amar gente, a gente pode conversar também. Quem sabe você não tem uma dinâmica para me ajudar a amar pessoas, a amar gente, a amar crente, a olhar para o outro. Você pode me ajudar, pastor, tem um chá, tem uma coisa aí. E é verdade. Quem sabe você não vive a mesma coisa que eu. Está cansado de igreja, de crente, de gente que se acha melhor do que os que estão lá fora. E fica pensando o que é que a gente está fazendo aqui. Quem sabe você não vai me ajudar a dizer assim, pastor, esse livro é bom. Eu até li um livro que é O Segredo, a arte de agradar pessoas. Eu li o livro, não descobri. Mas, irmãos, Jesus disse, vocês serão meus discípulos pela forma como vocês amam uns aos outros. E eu quero fazer isso de verdade. Eu quero olhar para o outro, ainda que o outro me ofenda. E dizer, irmão, no nome de Jesus, eu te perdoo. Mas é de verdade, não é de mentira. Ou então a gente vai perseguir isso até Jesus voltar. Que eu sei que não é isso que vai me tirar a minha salvação. Mas que a gente possa, como igreja, descobrir qual a razão de ser crente. Qual é a razão de você ser crente? A pergunta que eu fiz a Dulce e ao Rafa, eu faço a você. Qual a razão de você ser crente? Pense aí, tá bem?